vamos dar agora continuidade e falar sobre como o sistema operacional gerencia os arquivos por nós criados dentro dele. Então, os objetivos da aula hoje são compreender os conceitos sobre arquivos e armazenamento em um SO e entender de forma básica o funcionamento do gerente de arquivos de um SO. Então, ou seja, hoje nós iremos então trabalhar o formato de arquivos e como eles são indexados, são armazenados no sistema operacional. Então o que acontece? O sistema operacional ele vai fazer com que as informações que nós temos para poder armazená-las, a gente pode gravar dentro de quê? De arquivos. Então, se a gente for ver no nosso slide, nós temos que o quê? As informações são normalmente armazenadas nos discos no formato de arquivos. Ou seja, pessoal, por que nós fazemos isso, guardamos informações? Do que adianta a gente ter um sistema operacional se nós não podemos usufruir das funções básicas que ele nos proporciona? Como, por exemplo, guardar informações. Qual a importância de se ter um sistema operacional se a gente não pode guardar aquilo que a gente quer, que é o bem mais precioso, que são informações, certo? E de que maneira a gente poderia fazer isso? As informações não podem ficar soltas, livres ali no sistema operacional. Nós temos que ter uma forma de armazená-las para a gente poder saber organizar essas informações e posteriormente gravá-las. Porque esse é o intuito, tem várias funções do sistema operacional, mas uma das funções básicas é a gente poder guardar nossas informações. E tanto que nós temos aí tantos softwares aplicativos que nós temos editores de texto, como nós temos o Word, nós temos aí o Excel e tantos outros que podem armazenar essas informações. Então, primordialmente, a gente utiliza os arquivos para poder guardar as informações. Informações essas vão ser usadas futuramente ou não importa. Mas, de qualquer forma, a estrutura do sistema operacional nos permite guardar essas informações e saber, posteriormente, procurá-las. Ou seja, o sistema operacional tem um mecanismo de indexação, que a gente vai ver posteriormente, onde nós podemos fazer buscas, até nos ajudar, como ali o Windows tem, a gente utilizando pesquisar, como o Linux tem o Find, o Locate, que são comandos para você buscar arquivos dentro do sistema operacional, certo? Então, a aula de hoje vai ser bem focada com relação a arquivos e a indexação e estruturação desses arquivos. Bom, dando continuidade, nós temos que a memória secundária, com o avanço da tecnologia, temos hoje dispositivos de armazenamento secundário baseado em leituras escritas, ópticas e magnéticas. Então, o que acontece? No sistema operacional, pessoal, nós temos a leitura escrita de dados ópticos e magnéticos. O que seriam os ópticos? Nós temos aí DVD, CD-ROM, certo? Blu-ray, todas essas mídias. E no formato magnético nós temos disquete, HD. Por que isso? Porque nós temos que armazenar, como eu tinha falado, os arquivos que a gente grava no sistema operacional, certo? E a informática nos disponibiliza vários tipos de mídia. Então, ou seja, o DVD, que está substituindo cada vez mais o CD, por ser uma mídia onde tem um espaçamento muito maior. Nós temos aí também disquetes, que já é coisa praticamente ultrapassada, a gente já não se usa tanto, até mesmo porque a mídia é muito fácil de se perder os dados, porque com calor ou até sujeira pode arranhar ali o disco magnético e ocasionar a perda de dados. Enfim, então nós temos uma infinidade de mídias para a gente poder gravar e ler dados. Então isso facilita o nosso dia a dia, já que nós precisamos ter mídias desse porte, desse tipo, para a gente poder fazer o translado das informações. Apesar de nós termos uma rede de computadores hoje em dia, onde as informações são trafegadas, nós podemos trafegar informações também nesse tipo de mídia, como o mais atual que nós temos e é grande utilizado ultimamente, o pendrive, certo? Então essas mídias onde a gente pode gravar os arquivos facilita a nossa vida, ok? Dando continuidade aí. Bom, nós temos que o arquivo, então, a sua definição é um conjunto de informações logicamente relacionadas. Ou seja, nós temos um conjunto de arquivos, as informações são logicamente relacionadas por quê? Porque a gente pode ter os arquivos gravados em várias partes, dentro de um dispositivo. Então, dependendo de como ele esteja armazenado, isso aí vai ser informado no HD, porque nós temos um endereçamento lógico e endereçamento físico
desses arquivos, correto? O que é um arquivo? Um arquivo nada mais é do que uma sequência. Presta atenção, é uma sequência de caracteres. Portanto, é o que a gente costuma chamar de string. Eu costumo chamar isso de uma tripa de letras. Uma tripona. Um monte de caracteres, um emendado no outro. Certo? E às vezes esses caracteres, eles, por necessidades de espaço, eles não ficam emendados fisicamente. Eles podem ficar aqui os 10 primeiros caracteres daquele arquivo aqui. Os outros 20 podem estar numa outra posição do disco ou do dispositivo. Mas existe o quê? Ligando os dois. Um apontar ou um ponteiro. Lembra lá da estrutura de dados também? Ponteiros. Parâmetros do tipo a identidade do criador. Parâmetros do tipo nome do arquivo. Parâmetros do tipo data e hora de criação. Ou seja, são informações essencialmente que são necessárias para o quê? Para você trabalhar com esses arquivos. O nome do arquivo é importante? São parâmetros que devem ser, de alguma forma, armazenados e que podem ser recuperados posteriormente. O tipo de arquivo que é, quando foi criado, que dia que foi modificado, são parâmetros que o sistema operacional ele deve dar suporte quando há a criação e da manipulação de um desses arquivos. Por quê? Porque é necessário. Diretórios. Diretórios, pouca gente já ouviu falar sobre o que é isso, não é mesmo? Então, diretórios, acompanhando o slide, é uma referência a um dado arquivo. Ela é feita por meio do uso do seu nome, o nome do arquivo, sendo usadas tabelas de tradução. Notem aí, tabelas de tradução que são chamadas de diretório. Então, se eu dissesse para você, diretório é um arquivo, você concordaria? Diretório é um arquivo? Parabéns se você pensou que sim. Muita gente diz que não. Diretório é uma pasta, né? Mas diretório, se nós observarmos em termos de sistema operacional mesmo, você vai ver que diretório é um arquivo. É um arquivo especial, certo? É um arquivo que vai trazer o quê? Vai apontar, vai dizer endereços de outros arquivos. Mas ele não deixa de ser o quê? Uma espécie de arquivo. Bom, dando continuidade, ainda com relação ao aspecto de implementação de um sistema operacional com relação aos arquivos, é necessário que o sistema operacional mantenha 3 itens básicos de implementação. Aspectos de organização, proteção e compartilhamento. Organização, os diretórios já é um aspecto de organização. Você pode estar ali, de certa forma, agrupando arquivos, guardando em determinados locais, organizando pelos tipos de arquivos que são necessários, se são arquivos de sistema, são arquivos próprios de usuário. Ainda, outros arquivos de proteção, parâmetros de proteção. Por quê? A exemplo do sistema Windows, existem alguns arquivos que são utilizados, são essenciais para o bom funcionamento do sistema operacional. Geralmente, em sua maioria, são DLLs. São arquivos, são bibliotecas de funções que o sistema operacional possui. Geralmente, essa biblioteca, esse arquivo é carregado para a memória, enquanto o sistema operacional está rodando. E ele impede que esses arquivos sejam deletados, sejam excluídos enquanto o sistema operacional estiver carregado. Isso um parâmetro de proteção para o sistema. É um parâmetro de organização também e tem um parâmetro ainda de compartilhamento. Existem arquivos que podem ser compartilhados por diversos outros dispositivos. Por exemplo, quando eu falo em gerenciar, vocês estão vendo a aula aí com o Jonas, né? A professora Sônia, falar sobre administração. Quando a gente fala sobre gerenciar, nós temos que fazer o quê? Designar tarefas, né? Designar serviços, para que as pessoas possam realizá-las, né? E o gerente é a pessoa que vai fazer essa designação de tarefas, certo? Então, da mesma forma, no sistema operacional, que nós temos até aí, tá vendo? Gerência de memória, gerência de arquivos, gerência de dispositivos. Alguém tem que gerenciar o que eles fazem, certo? Então, por isso nós temos um sistema operacional que ele designa essas tarefas para o gerente. Então, nós temos que, no nosso caso, o gerente de arquivos. O que ele faz? É um conjunto de rotinas responsáveis pela implementação de operações que podem ser executadas sobre arquivos, olha aí. Então, ou seja, o gerente de arquivos, ele faz operações, certo? Que a gente pode implementar
nesses arquivos. Como, por exemplo, a gente dando uma olhada no slide, a gente tem alguns exemplos que são ler, escrever, o cumprimento, trunca, cria e deleta.